gosto da editoria Mauro Cid, que hoje foi para a PF de novo, né? De novo, cara. É o 10º depoimento do Mauro Cid esse ano para a PF. Foi hoje. Porque na sexta-feira passada deu uns problemas lá com os aparelhos da PF e não conseguiram pegar o depoimento dele sobre ele ter participado da reunião com o hacker Walter Delgatti, ali o hacker de Araraquara, junto com o Bolsonaro, para a minuta ali do golpe, né, das urnas eletrônicas, né, como invadiria ali o celular do Xandão, as urnas eletrônicas e tudo mais. A notícia que surge aqui, muito interessante, Alder. Se expulso do Exército, Mauro Cid poderia ser considerado morto fictício e esposa receberia pensão. Não vai ser tão mal. É que nem o Ailton, aquele general Ailton lá. Ele também é. Pesam sobre o ex-ajudante de ordem, suspeita de participação nos atos golpistas, divulgação de investigação sigilosa da PF sobre urnas eletrônicas e falsificação de cartões de vacinação contra a Covid. Pouca coisa. Né, o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem Mauro Cid, Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, corre grande risco de ser expulso do Exército. Mas se isso acontecer, a família dele não vai ficar desamparada. Isso porque Mauro Cid seria considerado morto ficto, morto fictício. Na prática, a esposa de Cid, principal beneficiária, seria considerada viúva e receberia pensão, cujo valor corresponderia à última patente do ex-ajudante de ordens e seria proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Militar. O direito à pensão é amparado pelo artigo 20 do Estatuto dos Militares. O texto indica que o oficial da ativa da reserva, remunerado ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder posto e patente, deixará aos seus beneficiários a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço. A situação de Mauro Cid seria idêntica à do ex-militar Ailton Barros, acusado de participar, junto com ex-ajudante de ordens, de um esquema de fraudes em cartões de vacinação. Ambos estão presos desde maio deste ano. Ailton foi expulso do Exército em 2006 e a esposa, considerada viúva, recebe pensão integral desde 2008. É uma coisa maravilhosa. É isso aí, o conceito de morte ficta. Você continua vivo, mas para continuar a receber uma pensão do Exército, você morre ficcionalmente. Isso era usado para gente que desaparecia, dava linha no pipa, mas hoje também é usado para quem é expulso do Exército. É muito bom ser do Exército. Eu não segui os conselhos da minha mãe, ela queria que eu fosse para o Exército, eu só me alistei protocolarmente, não servi, mas hoje eu me arrependo, cara. É muito bom ser do Exército. É picanha, é leite condensado, é Heineken nas festinhas, é a broderagem que rola doida, mano, solta lá nos banheiros, entendeu? Ainda tem esses benefícios. Você vai ser expulso. Vai ser expulso, mas não vai ficar de mãos abanando. Não, absurdo. Sim, aí pra sua mulher ficar de boas, junto com você, claro, enquanto você vira o morto muito louco dentro da sociedade. É um absurdo isso. Tem que rever. Tem mulher que vai pedir para o marido cometer crime, né? Deve ter mulher que pede para o marido cometer crime. Não quero. Você quer sair do Exército? Então você sai, comete um crime, eu vou continuar recebendo, a gente divide essa grana depois, sabe? Consegue sobreviver muito bem com isso aí. Então, você não precisa trabalhar, eu não preciso trabalhar, ninguém precisa trabalhar, a gente vive dos trouxas aí do Estado brasileiro, dos contribuintes todos, nós aqui que pagamos. É uma piada o Exército Brasileiro, é errado em todos os segmentos, em tudo que você pensar. O Exército Brasileiro não tem nada de acerto. Não tem um acerto, cara. É só merda. É só notícia errada. É impressionante como essa instituição é comprometedora e como é uma instituição que tem tudo errado. Né? Não é possível, cara. E outra coisa, a CPMI do golpe, quer considerar o Exército e as Forças Armadas de forma geral, né, e as pessoas que participaram aí do golpe, quer considerá-los como lobos solitários. Esse é um grande erro da CPMI. Uma grande safadeza, tá? Porque não são lobos solitários. O projeto de poder do Bolsonaro era um projeto militar. Bolsonaro era tutelado pelo Exército Brasileiro e indicou, tanto em cargos de alto escalão como em cargos menores, milhares de militares. Foi difícil fazer o expurgo quando o Lula entrou. Se bobear, até hoje não conseguiu tirar todo mundo desses cargos. Não era lobo solitário, eram lobos solidários, uns com os outros, para
fazer golpe de Estado para dominar esse país. Se a CPMI meter essa mesmo oficialmente, eles estão cometendo um grande equívoco e estão passando atestado de covardia. Covardia mesmo, porque até teve aí um general que ligou para Duda Salabert, que ele é o presidente do Tribunal Militar, né, Supremo Tribunal Militar, ligou para ela e fez aquela famosa, você chama a pessoa na chincha, né, cara? Faz uma ameaçazinha de leve ali, e ela teve que retirar a convocação dele da CPMI. Então a gente tem sim umas forças armadas que querem tutelar a política no Brasil. Não existe essa de lobo solitário, não. Isso vai ser uma covardia, cara. Se a CPMI meter essa, vai ser uma covardia. E aí, é aquilo, não vai adiantar chorar pelo leite derramado quando eles vierem com outro pangaré para presidente, vai ser que nem o Bolsonaro, né? Um testa de ferro do exército, ganharem e conseguirem, de fato, dar um golpe. Aí não vai adiantar chorar, porque vocês estão sendo covardes nesse momento. Todo mundo. Esquerda, institucional, direita, todo mundo que embarcar nessa está sendo covarde. E não está defendendo os eleitores que te colocaram lá. Pois é, a única que teve coragem de se ir contra o Exército, né? De não ir contra o Exército, mas de botar uma transparência foi a Dilma e deu no que deu, né? Pois Vê que o que o Helder falou da Duda Salabert, da deputada, né, de ter sido ameaçada, aconteceu com a nossa ex-presidente Dilma, né? Que também quis a lei ali da... qual lei que foi da... Ela queria, né, a anistia, né? Investigar ali os crimes, né, do Exército ali, o que aconteceu, e aí a coisa ficou feia para ela, né? Não pode mexer. O Exército é intocável. Mas o Bolsonaro não acha isso, hein, Helder? O Bolsonaro, segundo o nosso querido Noblar... A Comissão da Verdade, né? E queria rever a lei da anistia. Isso. Bolsonaro joga a culpa nos militares por sua eventual condenação. Ladrão de joias e consumado golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro acrescentou mais o responsável por sua eventual condenação. Os militares e seus antigos companheiros de farda. Bolsonaro, o ingrato. Não fosse o apoio dos militares, ele não teria sido eleito em 2018. E se fosse, correria o risco de não assumir. O escândalo da rachadinha estourou, entre outras coisas. Os militares ajudaram a governar, até certo ponto impediram que cedesse aos seus instintos mais rudes. Não concordo com isso. Sem eles, não teria se candidatado à reeleição. E sem parte deles, não teria... O Bolsonaro fez os militares de idiotas, cara. Um sujeitinho como o Bolsonaro fez toda a casta militar de imbecil. Usou os militares como quis. Mas os caras são iguais. Né? É impressionante. Assim, vamos domar. Que domar o Bolsonaro? Não tem essa. No momento, os militares têm mais com o que se preocupar. O tenente Mauro Cid, o pai do general dele, né, o general Mauro Lorena Cid, né, também estão assim, sendo investigados. Né? E agora o Bolsonaro é aquilo, né? O bolsonarismo é isso, jogar a culpa sempre nos outros, né? Nunca é culpa deles, né? Então, se cair para os militares, ótimo, né? A briga entre eles vai ser excelente, cara. Não tem problema nenhum. Não tem problema, cara. E mais uma aqui, ó, A gente avisou. Tarcísio demite secretário que acusou problemas em contratos. Marcos Renato Botcher entregou ao TCE de São Paulo relatório com supostas irregularidades na construção de estradas. Você já viu funcionário que faz uma denúncia de irregularidades e acaba tendo como prêmio a demissão? No governo do Tarcísio, acontece. O governador de São Paulo, Tarcínico de Freitas, do Republicanos, demitiu o secretário executivo da Agricultura e Abastecimento, Marcos Renato Botcher. A exoneração foi publicada na edição de segunda-feira, hoje, do Diário Oficial. A demissão se deu depois de o então secretário entregar ao Tribunal de Contas do Estado um relatório com denúncias de irregularidades na construção de estradas do programa Melhor Caminho no interior do estado. Segundo o Estadão, as supostas irregularidades teriam ocorrido quando o deputado estadual Itamar Borges, do MDB, e o ex-secretário Francisco Maturo comandavam a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Em 18 de agosto, foi instituído um grupo de trabalho para verificar os contratos do programa.
seriam feitas reuniões semanais para análise dos documentos e sugestões para corrigir possíveis problemas. Tarcísio, porém, revogou a iniciativa 3 dias depois por causa das críticas de políticos da base. Aí o Poder 360 tentou falar com o Tarcísio, mas não conseguiu. Isso aqui é modus operandi típico de ditadura. Se não tem denúncia, não tem corrupção. Aí o cara que faz a denúncia, que descobre que há irregularidade, é premiado com a demissão. Para quê? Ah, porque aí o Tarcísio não pode melindrar os políticos da base, do centrão, que estão ali, né, dando aquela força para que o cara de areia mijada continue a se empoderar e chegar forte para 2026 ou para 2030. 2026 ele pode tentar tanto a presidência quanto se reeleger aqui, ou senão ele pode tentar em 2030, né, já que a direita não pode ver mesmo, né, cara, o cavalo do fascismo passar, que eles já querem montar. Isso aqui foi tudo avisado. Aqui na Galãs fez, em outros lugares, a pessoa falou, ó, se vão colocar aí o Tarcísio, vai ser igualzinho o bolsonarismo, só que com um óleo de peroba em cima, que não é a cara de pau que o Bolsonaro. Ele finge melhor, ser o que não é. Sim. É a mesma coisa, só que ele finge melhor. Ele consegue usar talheres dentro de um restaurante, fala sem perdigotar, não derruba a farofa do galeto no colo, mas é a mesmíssima coisa. Está mostrando aí que, além de tudo, é corrupto também. Para evitar que as denúncias venham à tona e que elas eventualmente prejudiquem os aliados do Centrão, o cara demitiu o Marcos Renato Botcher, que entregou ao TCE o relatório com essas supostas irregularidades em estradas do interior de São Paulo. Parabéns aí aos envolvidos e parabéns a quem elegeu esse senhor, um forasteiro. Não, o problema não é ser carioca. Ser carioca é legal. O problema é ser forasteiro e não ter a menor noção do estado que está comandando.